A gente vai ler alguns textos. Daniel capítulo 3. Há anos eu digo que se você sair daqui desse culto feliz, é porque o culto não valeu. Quem já escutou isso da minha boca aqui? Por incrível que pareça, eu escutei isso lá essa semana, né, Jandir? Eu falei, então não é só eu que falo essas bobagens, não. Por exemplo, quando eu digo que você não precisa ficar vindo aqui, tem gente que se folgou, relaxou demais, diz que quarta-feira tinha 10 aqui. Não precisa mais vir para a igreja. Você que sabe o que você está fazendo da sua vida. Mas enquanto eu tiver que cobrar é porque você é menino e menina. Enquanto o pastor precisa cobrar, você veio. Eu lamento por vocês. Está escrito assim, irmãos, capítulo 3 de Daniel, verso 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade? Olha para mim agora, fique com a Bíblia aberta, mas olha para mim. É verdade que vocês três não adoram a imagem que eu levantei? O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? É verdade, ó irmãos que estão aqui nesta noite, que vocês não vão adorar o sistema imposto nesse mundo, a maneira como esse mundo está andando, onde a gente não sabe se colocar mulheres do mundo e mulheres da igreja, às vezes não tem muita diferença, onde colocar palavreado do mundo e palavreado da igreja, às vezes não tem muita diferença. A diferença é que a gente aprendeu, como eu já disse algumas vezes, né, o evangeliquez, está amarrado em nome de Jesus, está queimado em nome de Jesus, eu recebo a minha promessa, quem tem promessa não morre, e a gente vai falando essas coisas e acha que é crente, e fica colocando frasezinha no Facebook, acha que é crente. Esses homens aqui, irmãos, desafiaram todo um sistema de idolatria. Toda uma cidade se prostrou e eles três ficaram em pés. Deus está procurando pessoas que sejam como esses homens, que eles determinaram seguir ao Senhor, eles determinaram dentro deles, desde o começo, andar na presença de Deus, mesmo estando na condição de escravos em um país onde eles estavam lá, eles dependiam daquela situação para comer, para vestir, para beber, mas eles não se dobraram ao sistema. Aí alguém denunciou eles no meio da multidão, chegou lá e o rei foi falar com eles, a autoridade foi falar com eles. Querido, nós precisamos obedecer às autoridades, mas quando a autoridade manda nós fazermos algo que a nossa autoridade maior não concorda, você na verdade precisa submeter a autoridade maior. Quem está me entendendo pode dizer amém? Amém. O que aconteceu aqui é que eles estavam sendo confrontados, é verdade isso? E os meninos respondem. Eles têm aqui uma chance. O rei falou: eu vou dar uma chance para vocês, eu vou mandar fazer tudo de novo, e aí vocês vão ter que se dobrar, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrar você das minhas mãos. O diabo sempre vai trabalhar na dúvida, irmãos, porque ele sabe que a verdade é verdade e acabou, mas ele sempre vai trazer uma dúvida. E o problema de muitas pessoas que estão andando com Deus, ou melhor dizendo, estão entrando nos templos, nas igrejas, estão buscando viver a fé, é que eles dão margem para a dúvida. Parece que a dúvida tem mais poder do que a verdade que Deus diz, porque a verdade que Deus diz, às vezes ela é contraditória para a nossa alma. A verdade que Deus diz nos tira de uma situação de comodismo, nos tira de uma situação de conforto e nos leva a dar uma resposta
E essa resposta vai ter que mudar algumas coisas em minha vida. Quem sabe aquilo que eu falo, quem sabe aquilo que eu estou fazendo, quem sabe a minha postura enquanto marido, a minha postura enquanto pai, a minha postura enquanto trabalhador, enquanto patrão, a minha postura enquanto motorista, a minha postura enquanto eu estou na condição de filho, a minha postura enquanto discípulo, enquanto filho. Porque se o Senhor fala comigo, eu preciso, se Ele é o meu Senhor, eu preciso reagir ao que o meu Senhor está falando. E eles encontraram aqui uma autoridade falando com eles. Aí eles respondem no verso 17: se o nosso Deus, pode acompanhar comigo por favor, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha para mim novamente. O sistema religioso, irmãos, o sistema mundano, dominado por Satanás, a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Ele controla o sistema financeiro, ele tem poder sobre as pessoas, ele tem poder, porque as pessoas deram legalidade para ele. Quando ele estava lá no pináculo do templo com o Senhor Jesus, ele disse: se você me adorar, tudo isso te darei. Ele estava entendendo ali, ele estava dizendo ali: isso aqui tudo é meu. Quem foi que deu essa autoridade para o diabo? O próprio homem. Porque Deus fez tudo e deu para o homem, mas o homem, quando pecou, deu para Deus. Então quando você anda em pecado, você está dando autoridade para o diabo agir na sua vida. Você está dando o que eu chamo de legalidade para que ele trabalhe na sua vida. Então quando você confessa, você tira a legalidade do diabo e fala: aqui não, capeta, porque eu não vou ser escravo de você. Tem muitas pessoas sendo escravo do diabo. Aquela historinha que eu conto do pato, o guri que matou o pato. Confessa logo que você matou o pato e acaba com esse sofrimento. Fica sabendo, eles estão declarando aqui que eles confiavam em Deus, irmãos. Eu posso perguntar para você, igreja: você confia no Deus que você serve? Amém. Só quem confia no Deus que serve, levanta a mão e diga: eu confio em Deus. O diabo precisa saber disso, não porque você fala, mas porque você vive isso no seu dia a dia. As circunstâncias são terríveis, as pessoas estão nos afrontando com palavras, mas eu confio em Deus. Está difícil, mas eu confio em Deus. Estou prestes a entrar na fornalha de fogo, mas eu confio em Deus. Estou prestes a sofrer agora a morte certa no fogo, porque fogo queima. Mas eles foram aqui, homens de fé, eles sabiam o que estavam falando. Filhos com maturidade estão aqui dizendo: eu não vou me dobrar. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, fazer o quê? Em outras palavras, a gente vai morrer. E estou nem aí. Estou nem aí. Porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu vim de lá e eu vou voltar para lá. Você está me entendendo, irmãos? É isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego sabiam. Era isso que eles estavam dizendo aqui. Quando eles respondem, eles estão frente a frente com o homem mais poderoso da face da terra. Eles estavam frente a frente agora com a única pessoa que poderia dar a eles a vida ou a morte. Só que eles não estavam condicionados a isso, porque eles sabiam que quem morava dentro deles. É essa fé que você precisa, irmãos. É dessa fé que você precisa para enfrentar as maiores adversidades, as menores, aquelas que te afligem no dia a dia, que às vezes você acorda triste, não sabe por quê, acorda feliz, não sabe por quê, e não sabe, acorda com vontade de orar, acorda sem vontade de orar, acorda com vontade de ler Bíblia, acorda sem vontade de ler Bíblia. Isso é uma alma te dominando. Por isso que a Bíblia diz, Gálatas 5,16, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que ambos não façais o que quereis. Quem já leu isso lá? Amém, irmãos? Eles responderam firme. Quando você olha o verso seguinte, ele diz assim no verso 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você tem convicção quem é o seu Deus? Tem convicção quem é o seu Deus? Você precisa evidenciar isso, não é aqui dentro, é lá fora, amanhã, com quem você trabalha,
As pessoas precisam olhar no seu rosto, como eu disse aqui domingo passado, e ver que no seu rosto há algo diferente. Ver que você se manifesta diferente. Ver que você tem algo diferente. O verso 21 diz assim: então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Querido, colocado com a roupa que eles estavam, porém, amarrados. Diga assim: foram amarrados. Foram amarrados. Como é que eles estavam? Amarrados. Mas eles eram homens de Deus, amarrados. Mas eram homens de Deus, mas amarrados. Tem muita gente como homem de Deus, mas amarrado. Quando Lázaro estava vivo, ele era amigo de Jesus. Jesus frequentava a casa dele. Agora Lázaro está morto. E o mesmo Jesus agora vem diante do túmulo de Lázaro. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai, ele sai atado. Muitas ataduras, como eles faziam com os corpos, um embalsamento. E o Senhor disse assim, vendo Lázaro vivo ali em pé e as pessoas de boca aberta: desatai-o e deixai-o ir. Aqui estão homens que eram de Deus, que por uma obediência a Deus estavam agora prestes a morrer queimados. A multidão, quem sabe alucinada, esperando aquele show começar. E os homens que estavam sendo levados para a fornalha eram quantos? 3. Queridos, deixa eu falar algo para você. Às vezes surgem algumas situações na nossa vida que são comparadas a essa. Precisa de uma decisão. E quando você toma a decisão, quem sabe você vai ser demitido. Porque você resolveu ser uma mulher de Deus. Porque você resolveu ser um homem de Deus. Você resolveu não mentir. Você resolveu não se prostituir. Você resolveu não adulterar. Você resolveu ser fiel. Isso tem preço. Você resolveu denunciar o pecado. Isso tem preço. Você resolveu se manifestar contra. Isso tem preço. Ainda mais nesses tempos. Isso tem preço. Você pode ser lançado na fornalha. Será que tem alguém disposto a ir para a fornalha? Quem sabe você esteja na fornalha? Quem sabe o momento no casamento é fornalha? Quem sabe o momento de relacionamento entre pais e filho é uma fornalha? Quem sabe o relacionamento nos negócios é uma fornalha? Qual é a sua fornalha? Você tem um sério problema se você entrar nessa fornalha sem o quarto homem. Você vai morrer torradinho. Vão te enterrar e o seu nome vai fazer parte de um passado. E que em pouco tempo você será esquecido. De que adianta? Eu quero mostrar para você, meu irmão, que o fato de você entrar na fornalha não significa que acabou. Você pode repetir comigo, por gentileza? O fato de eu entrar na fornalha, amarrado, não significa que é o fim. Esse é o problema. Quando o inimigo consegue lançar você na fornalha, você faz uma leitura: acabou, não dá mais, não adianta mais, eu não consigo mais. O inimigo conseguiu amarrar você na imoralidade. Eu não consigo, pastor Jeder. O inimigo conseguiu amarrar você na droga. Eu não consigo. Conseguiu amarrar você numa vida de infidelidade. Eu não consigo. Conseguiu tornar você uma pessoa arrogante, orgulhosa, presunçosa, prepotente. Eu não consigo. Quem sabe você tem buscado arrependimento. Eu não consigo. Quem sabe você entende que esse é o caminho, a verdade e a vida, mas o diabo te amarrou e você tem dito: eu não consigo. Eles disseram antes de entrar na fornalha: fica sabendo, ó rei. Eles estavam crendo. É dessa fé que nós queremos gerar no seu coração, e seja qual for a situação, você continua crendo. Deu tudo errado, Deus falou, continua crendo.
Pastor, é fácil? Ele não disse que seria fácil, ele disse: esforça-te e eu te ajudarei. Ele não disse que seria fácil, ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não disse que seria fácil, ele disse que eu enviarei o Consolador. Ele nunca disse que seria fácil, ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras que precisam alimentar nossa fé diante das situações. Muitos de vocês, quem sabe, se encontram cansados, pensa que precisa passar uns dias, né? Passar uma semana lá em Bonito, né? Uma semana em Bonito é legal? É de Deus. Uma semana na praia, né? Naquele calorzão, é de Deus. Uma semana lá em Bonito, com tudo pago no Zagaia. Da hora? Hein? Quem quer? Levanta a mão assim. Ô Senhor, dá para eles, em nome de Jesus. Agora deixa eu falar um negócio. Alguns de vocês talvez até já tiveram isso. Voltaram mais cansados, voltaram mais perturbados, voltaram mais sem fé. Tem gente que vai para um lugar desse, irmão, se esquece da Bíblia. Eu estou de férias. Tem gente que vai para um lugar desse, irmão, ele não ora. Não, eu estou de férias. Para que eu vou orar? Eu quero ir para a igreja, irmão, quando eu estou de férias. Eu quero ir pregar, eu quero ir para o culto. Eu fico doidinho. Não é ou não é, amor? E a minha mulher ela me segura e não deixa ir para a igreja. Ela e minha filha, e minha sogra e minha irmã, os 4 traidoras. Eu fico doidão, eu quero ir, eu quero estar lá, eu preciso estar com alguém e tal, é legal. Mas isso não impede. O que eu faço então quando eu não vou? Quando elas veem eu sumir, irmão, eu vou lá para a praia, aquele marzão, ele fez tudo para mim. Eu começo a chorar lá, irmão, eu babo, eu fico lá, fico olhando, e ele está lá comigo. Vocês entendem quando eu falo que não é aqui que é o lugar, mas isso não isenta você de estar aqui? Pelo amor de Deus, não seja ignorante, seja esperto. Seja esperto. Esses caras tinham convicção. Fica sabendo, ó rei. Você quer ver uma outra atitude de fé? Quando Davi foi levar comida para os irmãos, servir os irmãos dele, o que aconteceu? Ele chegou lá e encontrou aquela afronta toda, aquela coisa toda. De repente, ele falou: eu vou enfrentar esse cara aí. Esse cara é um incircunciso. Ele não tem aliança com Deus, eu tenho. É isso que ele disse quando ele falou a palavra incircunciso. E aí ele pegou, colocaram ele diante do rei Saul. O rei Saul colocou uma farda nele, bonita, pá. E aí ele começou a tentar andar com aquele negócio, não conseguiu. Não, melhor tirar. A força de Davi não estava na armadura. A força de Davi estava nas horas e horas que ele estava lá no campo adorando. O gigante naquele dia não era o Golias. O gigante naquele dia era Davi. Porque Davi era um gigante na fé. Davi era um herói na fé. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque ele matou Golias? Não. Ele não matou Golias na hora que a pedrada bateu na cabeça dele. Sabe que hora que ele matou Golias? Na hora que ele disse assim, ó: hoje, o meu Deus vai me dar você nas minhas mãos. Sabe o que eu vou fazer, Golias? Eu vou cortar a sua cabeça. Detalhe: Davi nunca tinha pego uma espada na mão, porque ele rodava a estilinga dele, afunda, né? Mas naquele dia ele visualizou aquela espada. Naquele dia ele olhou a espada na mão do Golias, baita, e ele olhou e falou: hoje eu vou cortar a sua cabeça. Isso é fé. Agora imagina, né? Um cara desse tamanhozinho, um outro desse tamanho. Imagina Golias gritando bem alto:
E quem sabe Davi dizendo, hoje mesmo, meu Deus vai te dar nas minhas mãos, você vai ver. A voz de Golias era intimidadora. Mas Davi sabia em quem ele confiava. Você sabe em quem você confia? Pergunta para o irmão perto de você, você sabe em quem você confia? Então para de ser frouxo, dependendo da resposta que ele te deu, porque ele vai dizer, eu confio em Deus. Irmão, quem confia em Deus, vai matar urso, vai matar leão, vai matar Golias. Será que você está me entendendo? Pelo amor de Deus, então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Faz de conta que você crê pelo menos. Meu Deus, irmãos. E o que aconteceu? Meu caro Pascoal. Davi atacou a pedra. Foi lá, pegou a espada, Éder, e cortou a cabeça e levantou. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero mostrar para você que a fé, ela não acontece na hora que Davi levantou a cabeça do Golias. A fé começou lá atrás, quando Golias estava de pé. Teu problema está de pé? Teu problema é no casamento? A crise é filhos? A crise é no emprego? Qual é a crise que você está enfrentando? Depressão, angústia, sentimento de derrota, sentimento de inferioridade? Qual é a tua crise? Pois é, ela é grande? Ih, pastor, só Deus e eu sai. Pois é, importante, só esses dois precisam saber mesmo, você e Deus. O problema é que eu vou para o Facebook, eu fico colocando a minha crisinha no Facebook. Como eu disse aqui outro dia atrás, Facebook não é terapia, não é divã. Gozado que essa mesma crentalhada que fica escrevendo no Facebook, se a carapuça servir, eu sei que vai servir para um monte de gente aqui agora, não entra no quarto, não fica lá gemendo, Senhor, Senhor, se tem, levanta a mão e vem aqui agora, vai ter que pôr a mão na cabeça de todo mundo aqui. Se tem alguém assim, que fica lá, precisamos é disso. Quem está me entendendo ainda, irmão, pode dar um glória a Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente se manifesta, irmãos, para todo mundo ver, mas não se manifesta para ele ver. Quem precisa te ver, meu irmão, não está lá no Facebook. Quem precisa te ver, falou para você assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Entrar no quarto, irmãos, necessariamente não é um lugar físico. Entrar no quarto é entrar na presença dele. E ficar lá. E ficar lá. E ficar lá. O problema não é a circunstância, o problema é aqui dentro. Davi tinha dentro dele uma resposta, e todos os irmãos dele, todos os liderados por Saul, tinham um problema. Tinha uma situação dentro deles. Eles não acreditavam que poderiam vencer Golias. Detalhe, eram homens escolhidos por Deus, a começar pelo rei. Não basta ser escolhido por Deus, eu tenho que agir de acordo com aquilo que Deus ministra no meu coração. E o único que fez isso foi Davi. Deus falou, filho, sai daí, né? Deus preparou uma missão para ele, vai levar comida para os teus irmãos, é queijo, está escrito lá, não me lembro. Vai levar queijinho para os seus irmãos. O guerreiro foi levar queijo, irmãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele não tem o orgulho. Vai limpar banheiro, irmão. Vai lavar panela. É a mesma coisa. E você vai vencer os seus Golias. Não, mas eu, fulana de tal, lavar banheiro? Limpar a igreja? Você entende? Esse é o que o Golias vai cortar a cabeça. Aí vai ser o contrário. Voltando lá no Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados na fornalha de que jeito? De que jeito? O fato de você estar amarrado não caracteriza o fim, porque o fato de você ser lançado na fornalha pelo inimigo, presta atenção, são duas situações. Tem situações que eu entro na fornalha com as minhas próprias pernas, porque eu cavei aquela situação com a minha arrogância, com a minha soberba, com a minha independência. Irmão, ninguém aqui é independente. Eu não sou independente, eu dependo da Silmara, ela depende de mim, nós dois dependemos do Senhor.
O filho depende do pai e da mãe. Se mora debaixo do teto do pai e da mãe, depende do pai e da mãe. Nós dependemos uns dos outros. Quem crê nisso? Então diga para o irmão: eu preciso de você, não me larga não. Diga mais forte: eu preciso de você, não desista de mim. Não sei, eu sei que eu não presto, mas não larga de mim não. Amorzinho, eu sei que eu não presto, mas não larga de mim não. Luizão, você presta? Irmãos, presta atenção nisso. Olha o que acontece quando eles estão lá dentro da fornalha, que o povo está esperando, meu irmão, sair de lá de dentro. Na verdade não ia sair ninguém, né? Só cinza, né? Mas o rei, irmãos, é o que se assusta. Ele olha, não foram 3. Olha só, vamos para a Bíblia, por favor, localiza aí. O verso 23 diz assim, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Caíram de que maneira lá? Amarrados. Agora veja o verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. 25. Tomou ele e disse: eu porém vejo. De que maneira? Irmão, se você estiver com Jesus, presta atenção nisso, irmão, espera aí. Se você estiver com Jesus até na crise, até no fogo, até na luta, você não está amarrado, você vai sair de lá. O problema é que a gente, quando está lá no fogo, quando estamos na crise, a gente murmura. E vamos falar do Facebook, que está na moda, agora tem Zap. E conta no Zap para um, e conta no grupo, e grupo disso. Até esses grupos já virou uma nojeira, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses dias no grupo de pastor, um pastor mandou uma taturana passando, dá licença, passando. Lá no finalzinho estava escrito assim: e se não gostou eu volto. No grupo de pastor, irmão, Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul, tem 50 líderes ali. E a pessoa desabafa nesses lugares. Mas existe um lugar para desabafar, existe um lugar para chorar, existe um lugar para se alimentar, existe um lugar para você vencer. E não é nesses lugares. Esse lugar ainda se chama o lugar secreto. Poxa, ninguém entendeu? Esse lugar ainda se chama lugar secreto. Onde é que é esse lugar, irmão? Quem tem esse lugar? Baixa a mão. Quem não tem esse lugar? Um dia o Irineu Grubert pregou lá embaixo. Ele disse assim, que tudo que você precisa: um quarto, uma mesa, Espírito Santo, uma cadeira e uma Bíblia. Não tem cadeira, não tem quarto, não tem mesa, não tem problema não, vai debaixo da árvore. Vai debaixo da árvore, senta lá e deixa Deus fazer. Deixa Deus falar. O problema, queridos, é que a maioria da igreja não quer fazer isso. É por isso que a vida de muitos evangélicos é cheia de altos e baixos. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam em crise espiritual. Eles tinham uma convicção, meu caro Douglas, uma convicção. Eles tinham certeza do lugar que eles estavam e do lugar que eles estavam indo, ao ponto de, se precisar morrer, a gente morre, eu não estou nem aí. O problema é da igreja de hoje, é que ela não quer morrer. Irmão, mas se você quiser ir para o céu, você precisa estar disposto a morrer. Porque quando você está disposto a morrer, e a Bíblia diz para você, olha só a esperança aqui, mesmo que morra, viverá. O problema é que a gente não quer morrer, porque a gente não tem certeza para onde vai. Aí amarrados, agora o rei olha, tem 4. E o rei identifica o quarto, César. O quarto. Ele é parecido? É a maneira dele dizer, esse cara é diferente. E o que eles estão fazendo, irmãos? Olha a expressão do texto. Não lançamos aqui, então ele diz, eu porém vejo 4 homens soltos que andam fazendo o que, irmão?
isso aqui eu falei, não pode. Passeando, irmão. Então Jesus, ciranda, cirandinha, vamos, tiranda, os quatro lá dentro da fornalha, irmão, passeando alegria. Quem está passeando, irmão, tá alegre. Quem está triste, eu fui dar uma caminhada por aí. Vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Pastor Jeto não me entende, não, fica só falando aquelas coisas pesadas para mim. Vida, também vou mudar de igreja. Vou lá para Quadrangular, lá eles vão deixar eu tocar. Eu vou lá passar a nossa terra, porque lá tem campanha decorrente da quebra de maldição. Eu vou lá para a Universal, porque eu lá vou passar no corredor do sal. É para eles lá, irmão. Aqui o negócio é diferente. Me ajuda, Senhor, a não falar besteira. Estão passeando, 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo que 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Verso 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram, constataram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles. Irmãos, eu tenho um pelinho aqui na minha mão, e eventualmente eu vou acender um fogo lá em casa, alguma coisa assim, que eu quero, é um segredo que tem que acender o forno lá de casa. Você tem que ficar segurando o negócio lá tal. Aí de repente eu vou ver como é que está, e eu dou uma olhada assim, aí eu digo, faz assim, irmão, chamusca tudo aqui até da sobrancelha. Detalhe, quem já teve os pelinhos queimados assim da mão, já viu o fedor que sai? Sai ou não sai? Já queimou, Tássila? Irmão, esses caras não tinham nem fedorzinho de pelo queimado. É porque eu lembrei na hora, eu estou lendo aqui. Já viu isso, Adriana? Já queimou com você? O fogo, a gente leva um susto, né, irmão? Que a gente cai para trás, na hora que aquele fogo faz isso. E o verso seguinte diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seus anjos e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Pode escrever isso do Jean? Pode? Dá para escrever isso a seu respeito? Dá, Juvenil? Jéssica? Jéder? Cícero? Dá para escrever a seu respeito isso aqui? David? Quem está me entendendo, irmãos? Irmãos, isso aqui não está escrito de enfeite aqui. Hein, Vaguinho? O problema, e é um problema sério, é que a gente